Cordão Português, sou advogado, estudante, professor, pesquisador, ok? Escritor, e há mais de 10 anos então treino alunos e clientes e como fazer um TCC do zero. Nossos alunos têm conseguido, têm colocado em prática as técnicas e os métodos que nós temos ensinado, e tem alunos que já terminou o TCC com 4 dias, com 7 dias, ok? Tem alunos que já terminou em pouco tempo, mas o máximo que nós temos visto aí é 30 dias, ok? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso, mas antes eu quero fazer menção para vocês não perderem a segunda aula, porque para você continuar essa aula, você tem que ir lá na primeira aula, ok? Você tem que ir lá para a primeira aula, assistir, e para você continuar e conseguir entender. Se você chegou aqui e não assistiu ainda a primeira aula, você não desista, assista aqui a aula, mas tem que ir lá para você entender, para melhor compreender todo o contexto, para você começar a fazer, iniciar seu trabalho, já começar a definir nas etapas que nós ensinamos, que é que dá o suporte para você avançar, ok? Para dar o suporte para você terminar em pouco tempo, economizar tempo, tá bom, meus caros? Então, vamos recapitular um pouco do que nós falamos na primeira aula. Primeira aula, então, nós falamos como você deve, então, iniciar o seu trabalho. Deve iniciar, então, delimitando o tema, delimitando a área, o que você quer trabalhar, o que você quer fazer, ok? E aí, nós ensinamos que você não é nesse momento que você vai pegar uma pilha de livros, uma pilha de artigos científicos que vai começar a trabalhar. Você primeiro já tem predisposto aí algum tema, já tem mais ou menos a afinidade daquilo que você gosta, e aí ensinei como você delimitar o tema mais específico possível, mais delimitado possível e mais atual possível para ganhar uma boa pontuação. Falei que um tema tem que ser relevante academicamente, ok? Tem que ter matéria, algo que você vai precisar sustentar, você vai precisar de argumentos para isso. E depois que delimita o tema, nós avançamos então para a segunda parte, que é então definir a questão problema. A questão problema, então, definida, também chamada de problemática, pergunta, é o pilar mais importante do seu trabalho. Todo o seu trabalho vai trabalhar em cima do problema. Ou seja, o seu trabalho existe um problema, existe uma pergunta, ok? Esse problema de pesquisa, essa pergunta que você lança, você, com o seu trabalho, você vai trazer a resposta para ela. Então, o seu trabalho vai trazer a resposta, e toda essa resposta e toda essa solução desse problema que você criou academicamente, ok? Você vai trabalhar então para trazer essa resposta, respaldo, fundamento, ok? Tudo que você vai fazer para então trazer resposta. Então, tem que saber definir bem, senão o aluno fica perdido. E aqui o aluno se perde porque ele não consegue fazer a questão problema bem, ele se perde, ele fica perdido. Então, tem que aprender a fazer a questão problema, tem que definir bem a questão problema. E tudo é consequência, igual uma construção. Você botou um tijolo ruim aqui embaixo, vai colocando, quando vai ver a parede está toda torta. E você na argamassa ali no reboco, você não consegue tirar. Ok? Só pequenos detalhes. Então, se começou torto, o negócio vai ficando torto, daqui a pouco cai. Então, tem que começar certo, aprender certo para você avançar os outros passos do seu trabalho, conforme nós ensinamos. E aí então nós definimos a questão problema, definimos aí como fazer a questão problema em forma de pergunta interrogativa, tá ok? E quando você faz uma pergunta, que vai ser a sua questão problema, tem que ser em forma de pergunta. A pergunta, ela pode vir com a interrogação, né, que é chamada de pergunta direta, ou sem interrogação, ok? Usando os pronomes interrogativos, como, quando, né, ok? O que, são pronomes que indicam. Então, quando você fala como é possível a aplicação do princípio X na rede pública tal, é uma pergunta. Então, só que não vem interrogação. Quando você usa pronomes interrogativos, o sinal de interrogação é facultativo. Então, é uma pergunta, seja com interrogação ou sem interrogação. Tem que ser na forma de pergunta,
ok? E aí, avançando então para a outra questão, depois que define a questão problema, nós ensinamos a fazer a objetivo geral ou hipótese, tá bom? Tem faculdade que trata a hipótese como fosse uma resposta provisória, como fosse hipótese diferente de objetivo. Objetivo e hipótese, mesma coisa. Porém, tem faculdade que trata a hipótese como resposta provisória. E isso só tem quando tem pré-projeto ou projeto de pesquisa. Aí eles colocam qual é a sua hipótese. Ele está perguntando qual é a sua resposta provisória para a sua questão problema, para a sua problemática, ok? Então, hipótese para alguns é resposta provisória. É aquele que você dá provisoriamente. Por quê? Você não está fazendo um trabalho. Você só está um projeto. Então, você dá uma resposta provisória para aquilo. Mas quando for, você começa a fazer o seu TCC, que vai pontuar todo o seu TCC, você então já tem que trazer essa resposta. E aí eu ensinei então você fazer o seu objetivo geral, a sua hipótese geral. E aí nós paramos no objetivo geral. E aí ensinaria vocês a fazer então os objetivos específicos, ok? Para vocês se atentarem que o que? Esse treinamento semanal que nós estamos aqui, essa Masterclass, ela ensina a fazer o TCC em 7 dias. Só que, obviamente, cada um tem o seu potencial, cada um tem a sua dificuldade, tá ok? E para você fazer em 7 dias, vai demandar um pouco de gás. Você tem que dar um gás para você fazer em 7 dias. Mas se você não tem tempo e não tem esse gás para fazer em 7 dias, essas mesmas técnicas você vai conseguir terminar em menos de 30 dias. Eu nunca vi, não conheço ninguém que terminou com mais de 30 dias nós ensinando as técnicas, tá? Por quê? Você tirar 2 horas por dia para fazer sem perder seus fins de semana, você aplicando isso aqui todo dia, 2 horas por dia, você consegue em menos de 30 dias. Menos de 30 dias, ok? Menos de 30 dias. Teve alunos que com 4 dias já terminaram, acredito, 4 dias. Tem aluno que com 3 dias terminou e no quarto ele só fez alguns detalhes, formatação, tá ok? Para ele considera que ele terminou em 3 dias, mas ele já estava bem familiarizado. Ele primeiro aprendeu todas as técnicas, depois foi lá, correu, já fez, colocou em prática, tá bom? 7 dias, 10 dias, tá bom? No máximo 28 dias. A gente coloca 30 dias, que é o prazo máximo, tá bom? Porque se você, a depender do seu trabalho, lógico, se você não tem muita pressa, não precisa fazer em 30 dias. Você vai fazendo aos pouquinhos, tira toda sexta-feira, ou melhor, toda segunda, né? Que sexta-feira é um dia que você está com a mente mais ou menos. Então, segunda é o dia mais ideal, né? Você entra na segunda-feira, toda segunda, tira até 4 horas, vai fazer um pouquinho. Na outra segunda, papapá. Na outra segunda, talvez depender do curso, da área, o que você tem que apresentar, da sua necessidade, ok? Vai depender disso, tá bom? E aí nós avançando, o que que acontece? O que que acontece? Essas técnicas, nesses 10 anos nós temos visto que se o aluno de direito, aluno de administração, enfermagem, tá? Pedagogia, é a mesma técnica. Veja, serve para você, serve para qualquer um. Se mudar uma coisinha ou outra, são os detalhes que detalhe um pouco de curso para curso, de faculdade para faculdade, mas a questão, assim, vamos dizer, a essência não muda, tá? A essência não muda. Quem já comeu um bolo de fubá? Bolo de fubá vai o quê? Fubá de milho. A essência é o fubá de milho. O milho é a essência, não é verdade? Porque do milho é que se utiliza o fubá, ok? Então a essência é o milho. Alguns é diferente, você pode ver. Você vai comer um bolo, nunca é igual. Você vai, sua mãe faz um bolo de fubá, sua esposa faz um, você mesmo faz um, nunca é igual. Mas a essência é bolo de fubá, tá? Se você não sabe a essência que tem que botar trigo, botar o fubá, os ovos, tem que bater, no final joga lá o fermento, não bate muito não, já joga no fogo, etc, etc. Se não souber a essência, você não vai conseguir avançar. Aí uns colocam requeijão, né, no bolo de fubá, outros colocam outra coisa. É mais ou menos isso o seu trabalho. Umas faculdades colocam uma coisinha, outros colocam uma coisinha a mais, mas o padrão é o mesmo. Por quê? As ciências
humanas, ciências matemáticas, ela segue um padrão. E a ABNT, ela ensinou esse padrão. Ela criou as normas, padrões, tá? E esse padrão é mundial. Existe a norma Vancouver, usada para os médicos e outras áreas. Existe a ABNT, tem outra internacional que aceita. Ok? Você vai apresentar um trabalho. O meu doutorando lá na Argentina, quando eu fiz, eles aceitaram a ABNT, porque era o mesmo padrão de uma norma internacional que tem, que eles aceitam, todo mundo aceita, e tem umas normas deles lá também. Ok? Por quê? Porque ele ensina que o que você traz no seu trabalho, as ideias, os problemas de pesquisa, a solução que tem que ser dada ao seu trabalho, como você tem que escrever, a maneira que você tem que citar, a maneira que você tem que citar para não dar plágio. Isso tudo vale para todos, vale para todo mundo. E a gente tem visto desses 10 anos que as técnicas têm funcionado. Pessoas que estão paradas muito tempo, pessoas que estão muito tempo sem estudar, a gente começa a ensinar, ela começa a pegar a ideia. E o problema é que, infelizmente, a gente se sente, os alunos, então eu já passei por graduação, pós, mestrado, doutorado e assim lá vai, a gente vê que a falta de preparação das faculdades em ensinar técnicas, ensinar como você fazer um trabalho, ele simplesmente joga o trabalho para você, tá? Joga o trabalho para você e pronto. Hoje mesmo eu fiz uma mentoria para uma aluna e assim, impressionante como a professora dela, desculpa, não é criticando, né? Que tem professor e professor, tem profissional e profissional, não existe, tem advogado e advogado, tem médico e médico. Mas, infelizmente, em todas as nossas áreas da vida, seja qual for, tem os profissionais de qualidade, tem os profissionais que não prezam em fazer o bem. E hoje mesmo eu vi ela aprendendo tudo errado da norma do NT, tudo errado da própria faculdade dela, porque eu já orientei tanto aluno da faculdade dela que eu já conheço o manual inteiro da faculdade dela, inclusive é igualzinho o manual da ABNT, não muda nada, pra você ter ideia. E ensinou totalmente errado, estava totalmente voado. E ela falou para mim, eu achei que eu estava fazendo certo. Quando a gente ensinou, ela viu que estava fazendo totalmente errado. E aí, sabe o que acontece? O aluno chega, faz, até passa, mas amanhã você vai precisar, você vai ficar onde você está. Você não tem vontade de avançar? Você não tem vontade de evoluir? Você não tem vontade de fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, de escrever aí artigos, publicar, ok? Tudo isso aqui nós vamos ensinar essas técnicas. Então, você não é só você ser aprovado, é você aprender e amanhã não depender mais disso. Eu vejo no doutorado, eu fui agora em janeiro, a gente foi na banca de doutorado na Argentina, em Buenos Aires, na Argentina, em Argentina, com a nata da nata, Zaffaroni, todo mundo se achar que é nata lá da área do direito, na Argentina a gente tava lá. Todo mundo se achar que é nata. Tá até no Instagram publiquei lá. Os caras mais top, os caras que faz lei, que edita lei, tudo. A gente tava lá, tava junto lá. Nós pequenininho, fraquinho, e nós estamos lá junto lá. Pra você ter ideia. E os alunos, o nível é impressionante. O nível melhor, não é impressionante, né? O nível é tão baixo que você assusta. Você não está fazendo doutorado e não sabe disso. O que? Não aprendeu, felizmente. Veio de lá de longe, da graduação, da pós, do mestrado, chegou no doutorado, tá voando do mesmo jeito, tá sem técnica, tá sem saber como escrever, não sabe como citar, ok? Tá voando. E o que a gente vai fazer aqui com você é exatamente isso, é te ensinar para você aprender. Você aprender, fazer seu TCC do zero, ser aprovado e amanhã você precisar escrever um artigo científico, fazer sua pós, mestrado, doutorado, seja o que você quiser evoluir no ramo acadêmico, você vai ter potencial. E uns é mais lentos, outros são mais rápidos. E é natural, você tem que ver a sua evolução. Quando você aprende as técnicas, nós botamos esse nome TCC fácil, exatamente isso. Você vê como torna mais fácil as coisas quando você aprende. Ok? Mas não é só você sentar, olhar, assistir a aula e ficar parado. Tem que colocar em prática. Nada nessa vida só olhando, só aprendendo, sem fazer, não resolve. Aquele ditado, você leva o cavalo para beber água, mas você não pode obrigar ele a beber. Né? Você leva ele ao rio para ele beber água, mas você não obriga ele a beber. Então você coloca em prática.
coloque em prática as técnicas e veja que está funcionando. E vai funcionar com você, garanto. A gente tem especialidade nisso. Então você vê que vai colocando. Por quê? Você vai aprender metodologia. Você vai aprender método, você vai aprender técnicas, você vai aprender o fundamento das coisas. E vai aprender de forma acelerada, tá bom? E assim você vai conseguir também, tá? Então vamos avançar aqui no na nossa Masterclass, que é hoje. Então, partindo aqui do pressuposto que você já definiu seu tema, questão, problema, objetivo geral, que é a sua questão, problema, só que com o verbo no infinitivo, mas, né, sem o caráter interrogatório. Então, verbo no infinitivo sem interrogação. Ok? E aí ensinamos o objetivo geral. Vamos então para os objetivos específicos. Até aqui tá tudo bem? Tá tudo ok? Diga um ok aí. Porque para a gente avançar aqui tem que estar ok no entendimento relacionado ao seu trabalho, tá? Tem que estar ok. Dá um ok aí para a gente avançar. Tá dando eco? Isso aqui tá desligado. Então vamos lá. Objetivos específicos. O que acontece? Os objetivos específicos do seu trabalho é aquele com que você pretende alcançar, certo? Se você quer mostrar que isso aqui é errado, se você quer mostrar que isso aqui é legal, se você quer mostrar que isso aqui é ilegal, se você quer mostrar alguma coisa, algum conhecimento, para você chegar até esse conhecimento, certo? É os objetivos específicos. Ou seja, é essa fase. É como se você estivesse atravessando um país para o outro. Iapoque e Iachuí. Ok? Olha lá, aqui atrás de mim tem aqui, ó. América do Sul, América do Norte. Tá vendo? Para você chegar daqui para lá, são fases, né? Às vezes você pega um avião, para aqui no Panamá, sobe para os Estados Unidos, Califórnia. Então são fases. E o seu trabalho para você chegar à solução do seu problema, você chegar a resolver a problemática, a dar a resposta para a sua pergunta de pesquisa, você vai usar os seus objetivos específicos. Então, são fases que você vai utilizar. E essas fases é exatamente o seu desenvolvimento, é o seu sumário, ok? Eles delimitam o que vai ser escrito, define o seu referencial teórico, ok? Referencial teórico, vamos falar aqui mais para frente. E falar de desenvolvimento, a diferença para você entender. Então, você tem que traçar seus objetivos específicos. Quando for começar a escrever a introdução, você pode colocar lá,
os seus objetivos específicos, vai ficar na introdução. Se você está fazendo um pré-projeto, eles já pedem lá, você coloca os objetivos gerais. Se você já está fazendo o seu TCC, não é pré-projeto, não é projeto, isso que já é o seu TCC, sua monografia, seu artigo científico, enfim, você vai colocar os seus objetivos específicos lá na introdução. Na parte da introdução nós vamos ensinar isso, tá? Então lá na introdução, você vai colocar os seus objetivos específicos. Agora você vai definir os seus objetivos específicos através do tema que você escolheu, da questão problema. Você então vai definir os seus objetivos específicos. Se o seu trabalho tiver praticamente vai ter 3 capítulos, então faz pelo menos aí 3 objetivos específicos, ok? 3 objetivos específicos. E assim sucessivamente. Se você fazer um trabalho de até 30 laudas, você tem 30 páginas de conteúdo, só conta ali de introdução até a desenvolvimento e a conclusão, que chamam de elementos textuais, esse aqui é o que conta o seu trabalho. Então, se é de 30 a 50, então se você fazer até 30, 3 capítulos, está excelente. Se for fazer mais um pouquinho, pode até 3 capítulos, depender do seu tema. Mas se passar de 50, é bom colocar mais capítulos no seu trabalho. 4 ou 5 capítulos no máximo. Isso é o conselho, tá? Não é obrigatório. Por quê? Você distribui conforme os seus objetivos serão. Um doutorado você faz 5, 6 objetivos específicos. Uma dissertação também, você escreve 120, 180 páginas, ok? Você bota 5 a 8 capítulos, tá bom? E aqui você então vai definir os seus objetivos específicos através do seu tema. Vou dar um exemplo aqui para você entender, tá? Então você definiu 3, aí você pega os 3 e vai virar 3 capítulos do seu trabalho. Os objetivos vão virar o capítulo do seu trabalho, entendeu? Os seus objetivos vão virar o capítulo, o que você vai falar em cada capítulo, em cada fase da sua monografia, tá? No primeiro capítulo, você fala de algo, eu vou ensinar vocês a fazer aqui o sumário para vocês entenderem, preencher. Vamos aprender aqui, você fazer logo os seus objetivos específicos, vamos avançar aqui, ok? Então, coloquei aqui que nada impede você ter os seus objetivos específicos, que não se trata dentro dos capítulos de desenvolvimento, tá ok? Já que eu dei algumas dicas, deixei escrito aqui, expliquei para vocês, vamos aqui avançar. E aqui eu dei um exemplo aqui de uns temas que nós escolhemos, tratando inclusive também desse mesmo tema na próxima aula, para vocês familiarizar. Um tema que o aluno escolheu prisão em segunda instância, ele definiu a questão problema perguntando se era constitucional a condenação à prisão em segunda instância, todo mundo sabe esse tema, foi o tema do ex-presidente da República, sem entrar em mérito, tá ok? Mérito político aqui, pelo amor de Deus, a questão aqui é jurídica, é a questão teórica, então assim, ele definiu a questão problema, apontar a constitucionalidade. Então, através da sua questão problema, do seu objetivo geral, ele conseguiu então fazer o quê? Os objetivos específicos. E nos objetivos específicos, da mesma forma, você vai colocar o verbo no infinitivo e colocar aquele que você vai escrever, aquele que você vai falar. Do seu tema você vai extrair subtópicos, subassuntos. Quando eu falo prisão, Constituição, segunda instância, só aí já dá 3 capítulos, né? Falar um de prisão, o que é prisão, falar um que é constitucional, o que não é inconstitucional, e rebater essa parte, atacar essa parte da prisão segunda instância. Só aí daria 3 objetivos específicos. E aqui ele fez conceituar, apontar, demonstrar, ok? Tudo isso aqui você vai usar. Pode usar esses verbos. Tem que usar o verbo no infinitivo, que significa ação. Ação que você vai agir. Então, o verbo tem que ser no infinitivo. Conceituar os princípios penais, constitucionais, assim como o princípio da presunção de inocência. Aí lá ele vai criar um sumário, porque ele vai colocar lá os princípios constitucionais garantistas, está legado o tema. Os princípios de direito penal, constitucional. Já é um capítulo. Tirou aqui já um capítulo. E daqui você vai subdividir os seus capítulos. Aqui, apresentar os requisitos da decretação de prisão em segunda instância.
Terceiro, demonstrar a constitucionalidade da prisão automática em segunda instância para crimes de pena privativa de liberdade. Então aqui ele já definiu os objetivos específicos. É o seu pré-sumário, é o seu projeto de desenvolvimento. São os objetivos específicos, aquilo que você vai falar. Tá? Aquilo que você vai falar. Se você quer tratar de um tema, uma coisa ou outra periférica ao seu tema, não precisa ser um objetivo dele. Se você quer mostrar que isso aqui é errado, isso aqui é legal, isso aqui precisa ser melhor esclarecido, então você vai demonstrar isso escrevendo. Você vai escrever os seus movimentos, o seu teórico, para mostrar isso aqui, a sua pergunta, certo? E até chegar lá, a fase. Como é possível até eu chegar lá? Então você vai usar são os seus objetivos específicos. Você faz um objetivo específico, hoje eu corrigi, não deu um suporte, hoje corrigi, escreveu um objetivo específico de falar de um projeto de lei, era até de direito, né? Era falar de um projeto de lei. Eu falei, mas projeto de lei não tem nada a ver com o seu tema. É um assunto que você pode tratar, escrever lá alguma coisa, falar do projeto de lei que tem, mas ser um objetivo, falar do projeto de lei, tem nada a ver com o que você está falando. Você está falando uma coisa que isso aqui é ilegal, que não pode ser assim, e está dizendo que o seu objetivo é falar do projeto de lei. Não, o seu objetivo não é falar do projeto de lei. O seu objetivo é falar se é legal, se é ilegal, tratar do assunto e assim por diante. Você vê que vai costurando o seu trabalho tudo numa ordem cronológica, numa ordem raciocínio lógico do seu trabalho, você vai vendo que vai encaixando e você vai conseguindo construir ele sem se perder, sem estar no meio do caminho. E agora o que eu faço? Como é que eu ando? Porque você vai construindo da forma cronológica. Outro exemplo aqui para você entender. Outro exemplo. Aqui é o tema de aquecimento global. A questão problema é como o Brasil tem cooperado para diminuir os efeitos do aquecimento global. Aqui, como aqui poderia retirar essa interrogação, que já tem um pronome ali interrogativo, né? Com. Isso mesmo, então eu poderia até tirar essa interrogação, poderia ficar sem. E aqui ele definiu a questão objetivo geral ou hipótese geral. E aqui ele foi então para os objetivos específicos. Apontar, conceituar, demonstrar. Você está falando do aquecimento global e quer mostrar que o Brasil não coopera para isso, não coopera para diminuir os efeitos do aquecimento global. Então, qual seria o objetivo geral? Os objetivos específicos, né? Perdão. Apontar a falha da política pública na preservação do meio ambiente no Brasil, conceituar o que é o aquecimento global, que você tem que entender o que é aquecimento global, para você falar se o Brasil coopera ou não. Se o Brasil coopera ou não, aquecimento global, o que é aquecimento global? Entendeu? Demonstrar a importância de preservação ambiental no nosso território para diminuir os efeitos do aquecimento global. Apontar, conceituar, demonstrar. Disso aqui você vai fazer então 3 capítulos. Você vai fazer aqui 3 capítulos. Você vai pegar aqui 3 capítulos, ok? Você vai então aqui pegar aqui. Qual seria o capítulo no seu trabalho? Você olha para o seu trabalho. Qual seria então o capítulo primeiro? Vamos fazer aqui o pré-sumário então. Qual seria aqui então o seu capítulo primeiro? Aqui desse tema seria falar então de preservação, a preservação ambiental no Brasil. Aí disso aí nós vamos fazer os subtópicos ainda. Aí eu vou ensinar vocês o que vocês vão usar para vocês fazer os tópicos do seu sumário que você vai escrever. Você pode até fazer os tópicos e começar a escrever. E aí depois que você começar a escrever e viu que não achou algum assunto sobre aquilo, que você até escreveu lá no seu sumário que ia escrever, mas você não viu que é importante ou não achou muito material para aquilo ali, você pode tirar e mudar, tá? Você pode pegar um livro. O que o livro tá? Se você pegar um livro lá de direito ambiental, ou melhor, de meio ambiente, que pode entrar em várias áreas aí, porque tem na área de direito, meio ambiente, tem na área de administração, meio ambiente, tem na área da enfermagem, meio ambiente, tem a área da pedagogia, meio ambiente, porque meio ambiente não é só floresta, meio ambiente é tudo, é o meio ambiente auditivo, visual. Então, quando eu falar meio ambiente, vai entrar todo mundo que está aqui nessa aula, todo mundo está assistindo, seja qual for o seu curso, você tem alguma coisa, a ligação com o meio ambiente, porque tudo está ligado ao meio ambiente. Meio ambiente do trabalho no hospital, meio ambiente na administração, em tudo está o meio ambiente. Então, só dando um exemplo aqui para vocês entenderem. É um exemplo emblemático, tá? Ok?
E aí você pega aqui meio ambiente, você vai pegar um livro, você vê lá, meio ambiente, conceito, histórico, e assim vai. O capítulo não é autoexplicativo, você não precisa ficar botando aquele capítulo enorme, escrever os capítulos enormes, ok? Não precisa ficar escrevendo os capítulos enormes, enormes, enormes e colocar lá no seu trabalho. Você coloca o capítulo embaixo, coloca a seção primária, seção secundária, seção terciária, que é capítulo 1.0, né? Ou melhor, 1, aí coloca lá o nome. 1.1, 1.1, 1.1, 1.2, 1.3, né? Que são seção primária, secundária, terciária. Ok? E aí você vai, então, escrever. Como você escreveria aqui? Meio ambiente. Aí, tá. Segundo, qual seria? Aquecimento global. Seria o capítulo aquecimento global. Embaixo você ia colocando o subtópico. Terceiro, você vai fazer isso com o seu trabalho. Você pega os seus objetivos específicos. Não precisa ser exatamente as mesmas palavras. Você pode mudar. Pode mudar outras palavras que dão o mesmo significado. Quando eu falo histórico, breve histórico, evolução histórica, é a mesma coisa, né? Então você pode usar isso aí. Conceito, é, natureza, né? Conceito, natureza, e assim vai. São palavras que dão o mesmo significado. Você pode utilizar. Vou abrir aqui um exemplo aqui de sumário para vocês entenderem. Se eu consigo aqui puxar um aqui. Eu consigo puxar para você ver aqui um sumáriozinho simples e bonito. Mas é nessa pegada. Você vai fazer, criou seus objetivos específicos, já pega e transforma em sumário. 3 objetivos específicos, 3 capítulos do seu trabalho. Só para você entender aqui. Aqui, ó, eu tenho um modelo aqui muito bom, muito top aqui. Pronto, vou mostrar aqui para vocês agora. Estão vendo aqui esse modelo de sumário? Esse aqui é um sumário, certo? Um sumáriozinho. Vocês compreendem aqui. Esse sumário é exatamente o que transformou, o que a gente colocou através desse tema. Nós pegamos os objetivos específicos e transformamos ele em um sumário já para começar a escrever. Porque tema, questão, problema, objetivo geral, objetivos específicos, define o sumário e já vamos para o desenvolvimento. Ok? E primeiro já tem que ir definindo. Se você não sabe definir o seu tema, já pega um livro, alguns artigos científicos, para você se espelhar e já preencher no seu tema. Lá no o artigo semelhante ao seu fala do meio ambiente, que fala do seu tema, né? E fala lá alguma outra coisa. Você já olha para ele, já pega e joga no seu. Você pode copiar ali o sumário dele. Você não vai copiar o que está escrito, mas o sumário você pode. Muda assim, uma palavrinha ou outra, para não ficar idêntico o sumário dele. Mas você pode colocar igual. O que importa é o conteúdo, não é o sumário. Ninguém vai ser reprovado por plágio porque o sumário seu está igual ao do outro, tá? O sumário é só um texto. Você já viu livros que é praticamente igual. Livro com sumário é a mesma coisa, só que o conteúdo interno é outro. O conteúdo interno é outro. Como você vai preencher o seu sumário? Eu vou dar aqui 5 pontos, 4 pontos, 5 para quem dá do direito 5. 4 pontos para você aprender a preencher o seu sumário. Anota aí, anota. São 4 pontos para você preencher o seu sumário, ok? Aí você vai anotar, porque você pegou os capítulos, depois que você fez aqui, ó, meio ambiente, um capítulo, vou botar aqui para você entender. Capítulo 2 aqui, aquecimento global, certo? E capítulo 3, primeiro nós definimos o capítulo. Aqui, ó. Primeiro definimos o capítulo. Então, você vai fazer assim. Vai
e escreve os capítulos 1, 2 e 3. E aí depois nós vamos escrevendo um por um. Capítulo 1º, capítulo 2º, capítulo 3º. Aí tem faculdade que é assim, na introdução ele não conta como um, ele só conta aqui. Entendeu? Dá para compreender? Aí ele conta aqui, ó, 1. Aí seria o capítulo 1. Mas se ele contar aqui, se ele exigir a numeração aqui, não vai ter problema. Ele vai continuar sendo o capítulo 1 do seu tema. Meio ambiente, capítulo 1. Ele só está com o número 2, mas ele é um capítulo primeiro. É o primeiro capítulo do seu trabalho. Aí vai capítulo 3, capítulo 4, ok? Vamos deixar assim para melhorar a didática. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ó. Então, através desse meus objetivos específicos, eu já vou lá e já faço meu sumário, para a gente começar a avançar. Já pega e já faz seu sumário. Pode mudar? Pode. Comparação, diminuir, pode mudar alguma coisinha? Pode. Tá? O que não muda é a sua questão problema. Se você mudar a sua questão problema no meio do seu caminho, você vai mudar praticamente seu trabalho todo. Você pode mudar objetivos específicos perfeitamente. Você pode mudar até o seu objetivo geral, porque você quer mostrar que é legal, que é ilegal. Você pode mostrar que isso é certo, e agora você vai falar que aquilo é correto. Porque a sua questão problema continua a mesma. Não é isso? A pessoa pode continuar a mesma, agora não mude a questão problema. Vamos aqui avançar. Então aqui agora nós vamos definir e preencher cada capítulo. Você vai preencher aí cada capítulo do seu trabalho. Você pega um trabalho pronto da sua faculdade e escreve por cima. Faz isso aqui, ó. Escreveu aqui, ó. Escreve por cima. Entendeu? Chegou lá, pegou, falou, me dá um trabalho nota 10 aí. Pegou, joga ele aqui e escreve por cima. Aí você pode escrever o que você quiser, ó. Você vai escrever na mesma formatação. Se eu escrever aqui em cima, caixa alta, vai ficar na mesma formatação. Está formatado. Só escrever em cima. Aí você vai anotar agora 5 coisas que você tem que ter obrigatoriamente no seu trabalho. 5 coisas que você tem que ter. Conceito. Conceito tem que ter no seu trabalho. Você tem que sair conceituando tudo. Ok? Para você começar a preencher o seu trabalho. Conceito. Você tem que ter conceitos no seu trabalho. Que é a explicação daquilo que é. Natureza. Você tem que falar da natureza. Se for da área do direito, natureza jurídica. Tem que ter a obrigação de falar da natureza jurídica. Porque não sei qual é o seu tema, mas você falar de meio ambiente, quer falar então de gravidezes, quer falar de dieta vegana, né? O colega mandou aí. Dieta vegana. Aí você fala aqui, conceito de vegana. Você tem que começar lá. Vegana, conceito, evolução. Aí você vai para outro ponto que tem que ter no seu trabalho. Através do seu tema, daquilo que você quer falar, você tem que jogar isso aqui. E vai vendo se você vai encaixando. Conceito, natureza, evolução histórica ou histórico, tá? Tem que estar isso aqui. Isso aqui você vai ajudar a preencher o seu trabalho. Com isso aqui. E tem que ter. Não é só para ajudar a preencher, não. Tem que ter isso aqui, senão... Aí você pode criar subtópicos embaixo. Conceito, natureza, meio ambiente, conceito, natureza, histórico do Brasil, tá? Evolução histórica, que é a evolução desde quando surgiu, desde quando isso apareceu, desde quando isso tornou ciência, tá? Comparação com outro país. Okay? Comparação com áreas alienígenas, tá? Alienígena aqui significa com outro país. Tá? Não confunda com ET, que é de extraterrestre, fora do mundo. Quando você fala lei alienígena, significa lei fora do Brasil. Conceito administração alienígena, significa administração feita por outro país. Tá? Então você tem que trazer a comparação do seu tema com alguma coisa do seu país. Você vai deixar exatamente aquilo que é mais importante no seu trabalho, para a compreensão do seu trabalho. Você vai fazer comparação, tá bom? País, você tem que falar a comparação com outro país. Se você está fazendo, por exemplo, um trabalho bem específico de um hospital, já orientou, já faz lá um estudo do hospital X em não sei o que, em São Paulo. É aquele estudo. Só que aí, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a comparação com o hospital
A com o hospital B, ok? Você tem que fazer essa comparação. Todo o seu trabalho você tem que fazer a comparação. Se é no hospital, você tem que fazer comparação com outro hospital. Você tem que ir lá, pegar os dados, algum dado para você falar e comparar com esse. Você tem que fazer isso. Comparação entre estados, entre município, entre presídio, ok? Uma aluna perguntou, quero fazer um trabalho sociológico num presídio. Eu falei, mais específico possível. Aí ela trouxe, trabalho em presídio feminino de tal cidade. Perfeito. Tem um monte de gente, tem tudo na internet. Eu falei, olha, procura sempre aqueles que são maiores, que tem mais informação. Quanto maior, mais estrutura tem. Aí ela foi procurou bem no do DF, né? Acho que nem morava no DF. Procurou do Distrito Federal. Tinha todas as informações na internet. Dados de quantos engravidavam, quantos voltavam. Queria fazer um estudo sociológico. Quantos praticavam reincidência, quantos não praticavam. E assim vai. Quantos, ou melhor, quantos cometiam crime e voltavam a praticar novamente. E assim vai. Tinha tudo. Usou os dados de lá, mas teve que fazer, comparar com outro lugar que não está fazendo nada, que não está fazendo nada disso, que eles estão fazendo isso, os outros não estão fazendo. Então você tem que fazer a comparação no seu trabalho. Faça a comparação. E 5 princípios. Se tiver, a depender da sua área, faz os princípios. Coloca os princípios. Nada do direito é obrigatório, né? Direito tudo é princípio. Tudo é princípio. Princípio mesmo, tem o mesmo valor de lei e princípios traz a lei a mesma garantia constitucional, a depender do princípio tem a mesma garantia. Então, se depender da sua área também, faz os princípios, faz conceito, faz histórico, faz comparação. Vou botar aqui comparação, país ou outro local ou tema escolhido. Tem que fazer a comparação, ok? Então, esses 5 pontos aqui que eu estou ensinando para vocês, 5 pontos vocês têm que colocar no seu trabalho. Esses 5 pontos você tem que colocar no seu trabalho. 5 pontos você tem que colocar lá, para você ir preenchendo o seu sumário, ok? Vai encaixando, vai vendo, vai encaixar. Conceito, história, comparação, princípio, vai encaixando. Aqui vamos ver como é que ficaria, então, desse tema que nós escolhemos aqui do exemplo, como ficaria mais ou menos o sumário. Como a gente vai escrevendo aqui. Vou voltar aqui, anotem, eu vou apagar. Anotem que eu vou apagar. Porque se você começar a escrever sem um projeto de escrita daquilo que você vai escrever, você vai ficar perdido. Você vai escrever uma coisa, outra coisa, sem outra. Então você já tem que já escrever o seu sumário para você ir preenchendo. Olha aqui. Olha aqui como ficou esse trabalho, esse sumário aqui. Vamos escrever. Capítulo 1, meio ambiente. Meio ambiente. Capítulo 1, meio ambiente. Aí aqui eu botei conceito, meio ambiente, vai falar do meio ambiente. Comparação com outros países, que com um ambiente é de um jeito, outro de outro. Cada um, o Brasil é mais sujo, tem poluição de rios, tal. Outros países não tem, depender do tema. Aí vai, aquecimento global. Noções, bem lembrado. Noções no lugar de conceito também, mesma coisa. Anota aí, noções, conceito, mesma coisa, você muda a palavrinha para ficar. Porque às vezes você já coloquei lá conceito, né? Aí para quem vai ficar conceito também, bota noções, tá? Histórico, botei lá em cima. Aqui tem que falar do histórico também, desse outro tema. Então você bota evolução histórica, breve evolução, para ficar a mesma coisa. Aí conceito analítico, conceito, comparação com outros países. Aqui é só um exemplo aqui, tá até repetido aqui, ó. Aí comparação do Brasil para diminuir, cooperação do Brasil para diminuir o aquecimento global. 3.1, políticas em favor do meio ambiente. Aí vai escrevendo, aí você vai escrevendo, aí você vai focando. Por quê? Você vai pegar os seus artigos que você escolheu. Agora sim você escolhe os artigos. Agora você escolhe os artigos, escolhe os livros. Aí você vai pegar lá e já vai ver que com qual que traz conceito de meio ambiente. Tem 1, 2, 3. Você pega aqueles 3, cita um cada um, cita 1, 2, 3 autores e vai começar a escrever, tá? Vamos chegar agora na parte do desenvolvimento. E aí você vai começando a escrever. Tem muita coisa que nós temos que avançar. E aí, você vai atrás agora do material. Prefira
livros e-books do que livros físicos. Pessoal, você vai ter que escrever. Hoje, você vai ficar pegando aqui o livro, aí ficar escrever 4, 5, 10 linhas do que o autor está falando, o tempo que você vai perder. Você pega um e-book, ou às vezes tem esse livro seu online, ou às vezes tem ferramentas no seu computador, no seu celular, que você dá uma foto aqui, transforma ele em ler e joga aqui no computador. Entendeu? O tempo não dá pra gente mostrar assim, mão na massa como você faz isso aqui pra você ganhar tempo. Infelizmente o tempo aqui não dá. Nós temos que correr aqui para você avançar. Mas essa é a pegada. Ok? E aí você já tem aqui um parâmetro para você escrever. Já vai começar a escrever. Aí você já vai olhar e procurar o que faz do meio ambiente. Ou do seu tema aí, você já vai direcionado. Meio ambiente, conceito. Quero fazer conceito, comparação. Aí você pega 2, 3 artigos, 4, 5 no máximo. Já ali já tirou, já jogou aqui, pronto. Você não precisa aprender tudo sobre tudo. Você precisa aprender tudo que está no seu trabalho. Você não precisa saber se é meio ambiente, se é comida vegana, dieta vegana ou outro assunto. Você não precisa saber tudo sobre dieta vegana. Você não precisa saber tudo sobre meio ambiente. Você precisa saber o que? Saber o que está no seu trabalho. Tá bom? Isso é que você precisa saber, o que está no seu trabalho. Anota aí. Anota uma coisa muito importante. Se o professor no dia da banca, se você for defender e ele te perguntar um assunto que não está no seu trabalho, você não é obrigado. Você vai responder assim para ele: professor, não está no nosso trabalho isso porque não faz parte da minha metodologia adotada. Não faz parte da minha metodologia, tá vendo? Aí você pode falar assim: não faz parte do meu marco teórico, que é até mais bonito, né? Professor, não faz parte do meu marco teórico, por isso que eu não abordei. Não está no seu trabalho. Agora, o que ele perguntar que estiver dentro do seu trabalho, você tem que explicar. Mas se não estiver dentro, você fala: professor, não faz parte do meu marco teórico. Pronto, a resposta está dada para ele. Ele não vai ter como, porque se não faz parte do seu marco teórico, ele não pode questionar. Ah, como tem que estar? Não, não faz parte do seu marco teórico, não tem que estar. Tá? E essa é a resposta que derruba qualquer pergunta assim, maliciosa. Que tem professores de banca que faz a pergunta para te deixar sem pernas, sem nada, para te derrubar mesmo. E aí você não sabendo da resposta, realmente não fizer parte do seu trabalho, você fala: professor, essa questão não faz parte do meu marco teórico. Professor, não faz parte do meu marco teórico. Vai até treinando, coloca, anota no dia dessa apresentação, anota, professor, isso não faz parte do meu marco teórico. E se você realmente esqueceu, ficou nervoso, o que você vai responder? Outra coisa, anota aí que eu vou falar para você. Falar assim: professor, esse ponto não me ocorre no momento. Esse ponto não me ocorre no momento. Sabe o que é isso que eu estou falando para você? Esse ponto não me ocorre no momento. Anote, no dia você tem que levar. Anote isso aí em algum lugar bem assim, visível para você. Se ele perguntar, você esquecer, não sabe responder, você olha, opa, esse ponto, professor, não me ocorre no momento. Você está dizendo que esqueceu. Infelizmente, nesse momento, você não se lembra desse assunto, ou não se lembra de onde está essa questão. Simplesmente ele vai falar assim: nossa, que resposta elegante. E vai avançar. Ele não vai insistir. Se você está falando que não se lembra no momento, ele vai ter que avançar para outra coisa. Não vai ficar insistindo: não, você tem que lembrar, você tem. Não. Professor, esse ponto não me ocorre no momento. Vai dar 10 só pela sua resposta. Essa mulher é muito chique. Esse cara é intelectual demais. Olha aí. O bichinho é terrível. E aí você joga duro. Vamos lá. Vamos avançar aqui no nosso trabalho. E aí, preenchendo o seu sumário, nós vamos então lá para o desenvolvimento. Vamos lá para o desenvolvimento, correto? Vamos avançando. Até alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida que nós vamos falar agora do desenvolvimento, que é que você vai começar a escrever. Você vai começar então a, a preencher as coisas. Veja aí se tem alguma dúvida até aqui.
saber tudo sobre dieta americana. Você precisa saber estar no seu trabalho. Anota aí. Anota uma coisa muito importante. Se o professor no dia da banca, se defender, e ele te perguntar algum assunto que não está no seu trabalho, obrigado. Você vai responder assim para ele. Professor, não está no meu trabalho isso porque não faz parte da minha metodologia adotada. Não faz parte da minha metodologia. Né? Você pode falar assim, não faz parte do meu marketing teórico. Professor, não faz parte do meu marketing teórico. Pelo amor de Deus, não está no seu trabalho. Agora, eu quero perguntar, independente do seu trabalho, você quer explicar, mas se não tiver nem, o professor não faz parte do marketing teórico. Pronto, a resposta está dada para ele. Ele não vai ter como, se não faz parte do seu marco teórico, ele não pode questionar como tem que estar. Não faz parte do seu marco teórico, tem que estar. Tá? Essa é a resposta que derruba qualquer pergunta. É assim, maliciosa. Que tem professores de banca que faz a pergunta para te deixar sem pernas, sem nada, para derrubar mesmo. E aí você não sabendo dar a resposta, realmente não acontece no trabalho. Você fala, professor, essa questão não faz parte do meu marco. Anota, você vai responder outra coisa. Anota. Falando para você, esse ponto não me ocorre no momento. Anote, porque você tem que levar. Anote isso aí em algum lugar bem visível. Se ele perguntar, você esquecer, não sabe responder, você olha e você tá. Esse ponto, professor, não me ocorre. Deu uma travadinha aqui, se a internet está boa. Você está acompanhando? Não, tô falando. O celular tá carregando. Vê lá também, desliga lá pra Vai insistir. melhorar aqui. Aí dá 10, só pressão é resposta. Você joga tudo para avançar. Trabalho. E aí, preenchendo
vamos avançar, né? Vamos avançar aqui no desenvolvimento. Desenvolvimento, quando você começar a escrever o seu desenvolvimento, você vai, ou o seu referencial teórico, porque alguns chamam referencial teórico, muitos outros nomes, que se refere a desenvolvimento, aquilo que você vai desenvolver, escrever. E o seu referencial teórico, alguns tratam como referencial teórico, como posições diferentes um do outro. Que um fala, o que o outro fala, o que um fala, o outro fala, chamando isso de referencial teórico, ok? Da sua parte do seu referencial teórico, a parte do seu desenvolvimento, ele tem que ser a mesma ideologia, vamos dizer assim, tem que ter um mesmo critério, ok? E aí vai separando seus artigos, vai preenchendo ali seus objetivos sumários, vai entrando, ok? E aqui vamos falar também da citação direta. Citação direta, ok? E aqui, você começar a escrever, você vai usar uma técnica de escrita e você vai anotar técnica de escrita para leigos. Essa técnica de escrita para leigos significa assim: você vai escrever como se estivesse escrevendo para uma pessoa que não sabe nada do seu assunto. Se você é da área do direito, é como se você estivesse escrevendo para uma pessoa que é da área da administração. Se você é da área de administração, é como se estivesse escrevendo para uma pessoa que é da área de enfermagem, que vai ler seu trabalho e vai entender. Então você tem que ler, escrever de maneira que uma pessoa que é leiga no seu assunto, na sua matéria, ela vai ler, vai compreender o que você está falando. Ela vai ler, vai compreender. Quando você vai ver, aprender isso com um jornalista muito famoso. E aí, quando você vai ler um noticiário, você pode ver lá que eles falam de uma coisa e lá já explica tudo. Quando ele não explica, ele cita algo que explica aquilo, para você continuar o raciocínio. Lógico, já vi matérias que escreve e você não está nem sabendo de nada, não sei o que na Rússia, que está tirando o parlamento, que é isso, não está sabendo. E ele fala, não, o cara da Rússia está não sei o que, a guerra do parlamento. Você fica sem entender nada. O que ele está falando aqui? Já tem outros que seguem essa didática. Ele escreve, faz toda uma sequência, aconteceu nos últimos dias, no acontecimento, aí coloca um link até da outra reportagem para a pessoa entender todo o contexto, e assim vai escrevendo. Então, você escreve para leigos, para pessoa que não entende da sua matéria. Isso vai trazer uma didática essencial, fundamental e muito boa para o seu trabalho. Você vai ver como vai ficar bom o seu trabalho com a sua didática. Escreve para ler, para a pessoa que vai ler vai entender. Se você quer dar para uma pessoa, a Mari, esposa, lê aqui para mim. Entendeu? Não é da sua área. Ele tem que entender o que você está falando. Então, escreve. Quando começar a escrever, referencial teórico de desenvolvimento, técnica, escrita para leigos. Outra técnica que você vai escrever chama-se, eu chamo ela de IDC. Técnica da escrita do IDC. Que é mais ou menos para explicar o raciocínio de todas as coisas na nossa vida é assim. Quando você vai fazer uma dissertação, você escreve introdução, desenvolvimento e conclusão, não é assim? Quando você escreve uma dissertação, você não tem que abrir o entendimento, explicar algo ali, compreender, introduzir o assunto, depois você desenvolve o assunto, depois você não conclui.
como você, uma sentença, relatório, fundamentação e dispositivo, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Uma petição, quando você vai escrever uma petição pedindo a alguém ou uma petição de direito, mesma coisa, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem outros nomes, mas significa isso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque tudo que você vai falar, você introduz o assunto. Você vai falar com sua esposa, você vai falar com seu esposo. Você introduz um assunto, desenvolve o assunto e depois você conclui. Então, é a técnica da IDC. Também você vai começar a escrever, você tem que fazer isso em cada capítulo, em cada subtópico, em cada seção primária e secundária. Seção primária é o que? O tópico. Aí embaixo do tópico 1.1, 1.1, seção secundária, 1.1.1, né? Seção terciária e assim vai. Então, seção primária, secundária, terciária. Então, capítulo, tópico, subcapítulo. Aquele raciocínio, você vai desenvolver ele e vai dar abrir o assunto, desenvolver o assunto e concluir. E aqui eu chamo aqui, introdução, apresenta o conteúdo, faça a devida apresentação, levantando a relevância do tema. Depois você começa a falar sobre esse tema, dando referência, citando autores, falando conteúdo, citando leis, citando as pesquisas que você fez, citando os argumentos que você tem trabalhado. E depois você conclui. E na conclusão não tem nada novo. Não pode existir nada novo na sua conclusão. Não tem inovação na conclusão. Se você quer trazer algo novo, relevante, você fala aqui no desenvolvimento daquele assunto. Isso também, essa questão de nada novo, na sua conclusão mesmo do trabalho, estou falando agora da conclusão do trabalho, na sua conclusão do seu trabalho, você faz introdução, desenvolvimento e conclusão. Na sua conclusão do trabalho também você não vai trazer nada novo. É o mesmo raciocínio. Aqui quando você vai escrevendo um texto, você abre o texto, desenvolve o texto e conclui o texto. Você não pode trazer nada novo, dado novo ali. Vamos supor que você está falando dos idosos. Os idosos é assim, a importância dos idosos fazer exercício físico. Aí começa a desenvolver os estudos, assim, demonstrou em Harvard, em outro lugar, Massachusetts, e assim vai. E aqui você fala, e assim conclui que os idosos, a importância do exercício físico, conforme o dado da ONU, do OMS, que demonstrou, blá, blá, blá. Não. Se você fala, não pode trazer algo novo. Se você falou isso lá no desenvolvimento, explicou isso, beleza. Mas aqui você não pode. Porque muitos vezes a gente vê que o aluno escreve uma coisa, aí fica vago. Fica um negócio vago. Você introduz o assunto, desenvolve o assunto, chega na hora da conclusão, ele bota conteúdo novo. Fulano diz assim, concluir o assunto. Aí é onde você fala com suas palavras o raciocínio e desfecho daquilo ali. Tá? É o mesmo raciocínio de uma dissertação. Quando você começa a escrever, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu chamo de IDC, técnica do IDC. Isso que vai ajudar você a escrever. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Tá bem óbvio, todos os seus parágrafos têm que ter coesão, né? Pontuação correta, coerência, ligação um tema com o outro, clareza daquilo que você está falando. Aqui eu vou dar um exemplo para você entender. Aqui eu falo do princípio da função social. Princípio da função social, que é um princípio, acho que todo mundo vai conseguir entender. É um princípio que rege todos os imóveis no Brasil. Todos os imóveis têm princípio da função social. Ou seja, se o imóvel está lá abandonado e não está sendo utilizado, a pessoa vai lá, entra, né, invade, fala que invade, usa o capião. Por que usa o capião? Porque aquela pessoa que deixou lá vago, dando lixo, bicho no imóvel, não cumpriu sua função. E o imóvel é para ser usado, é para ser utilizado. Não é para ficar vago lá e parado. Por isso que aceita, a pessoa invadiu e ficou uns 10, 15 anos, usa o capião. Então eu falo do princípio da função social. Aqui na introdução do tema, olha, aqui é uma seção primária, secundária, né? 1.2.1. Aí lá em cima tem os seus capítulos. E aqui eu falo que os princípios informativos da propriedade, né, devem maior atenção, que o princípio mais importante de toda a propriedade é a função social, ou seja, estou introduzindo o assunto. E o desrespeito à função social pode acarretar, inclusive, a perda de propriedade, tal.
Já deu olha, pode perder a propriedade, chama a atenção. Aí depois eu começo a desenvolver aqui a matéria. Aí trouxe aqui, cita a lei, cita tudo, cita princípio, cita todos os argumentos, tá? Todos os argumentos. E aqui então conclui aquele capítulozinho com esse raciocínio. Portanto, você vai usar as conjunções conclusivas. Conjunções conclusivas. Portanto, desse modo, anotar aí, anota. Portanto, desse modo, logo, destarte, tá? Destarte. Eu peguei uma causa de um jornalista muito famoso, escritor muito bom. Ele me deu nota 10 assim na minha escrita. Aí ele quis corrigir duas coisas na minha petição. Ele mandou para mim umas coisas que não tinha fundamento. Eu expliquei para ele que eu estudo português há muitos anos, inclusive eu vendo um curso de português. Eu vendo um curso de português chamado Os Principais Erros de Português Cometidos pelos Estudantes. É um curso que eu vendo de português e falei para ele que meu nome é Jordão Português, não tem nada a ver. E devido a esse nome, desde criança, eu tive que honrar o próprio nome. Eu não podia deixar de estudar português a minha vida toda. E a cada dia aprendo mais, que é uma coisa muito gostosa. E uma coisa que, por incrível que pareça, quem não sabe, evolui e atualiza. Tem gente que não sabe disso, né? Não sabe nem o que é VOLP, consultar o VOLP, que vai estudar para concurso. Cai, eles não sabem que o VOLP atualizou, já está na quinta versão, na quinta edição, já está indo para a sexta. E aí não conhece algumas coisas. E aí, eu expliquei para ele, ó, Destarte, com 2 S, é a mesma coisa de Destarte. No início, Destarte sempre foi uma palavra denotativa, mas toda a gramática tem tratado como uma conjunção conclusiva. Então, Destarte, desse modo, logo, conclui-se, infere-se, ok? Sempre na terceira pessoa. Você vai escrever sempre. Não é eu concluo, eu acho, nada de eu acho, eu penso. Anota. Conclui-se, infere-se, depreende-se, conclui-se, infere-se, depreende-se, diante dos fatos expostos, diante das questões aqui relatadas, ante o gerado, ante o exposto, diante dos fatos, desse modo, são conjunções conclusivas, ok? Conjunções conclusivas. E aí fica top, porque toda vez você vai ter que usar. Você está concluindo o assunto, as conjunções conclusivas vão ter que estar junto de você. E tudo você vai escrevendo, conclui, portanto, assim, né? Também é muito bom, assim. Anotou? Para anotar? Então, essas dicas para você aprender as conjunções, você jogar no seu trabalho, jogar isso aí do IDC, ok? Vamos avançar aqui, que eu quero falar de outro assunto antes de aqui eu quero ir para outro assunto. Quero um outro assunto para você, relacionado a citações no seu desenvolvimento. Até aqui deu para pegar, tá dando para entender, certo? Tem alguma dúvida, pergunta? Já vai jogando aqui, que a gente já vai alinhando. É muita coisa, já fomos aí quase 1 hora e pouco, já mais de 1 hora de aula, e ainda tem muita coisa. A maior dúvida que às vezes os alunos nos passam é sobre citações relacionado a plágio. Ah, se for escrever, tá plágio. Se você começa a escrever, se você começa a escrever com suas palavras, nunca vai dar plágio. Se você escreve e coloca a palavra do autor, aí você cita o autor. Ele diz assim. Se ele diz assim, isso não vai dar plágio. Outra técnica de escrita, acelerar a sua escrita, chama-se técnica da paráfrase. Técnica da paráfrase.
ensinando a técnica de escrever para leigos, técnica do IDC. Eu vou falar agora ainda da técnica da paráfrase. Infelizmente aqui não tem como eu pegar, mostrar passo a passo, abrir para você, mostrando como que faz IDC, dando os exemplos, porque o tempo não dá. Técnicas de paráfrase, mostrando como é que faz uma paráfrase, quais palavras, o dicionário você vai consultar para você usar, você evoluir, ok? Infelizmente aqui a gente não consegue, o tempo é exíguo, muito rápido. Mas o que é a paráfrase? É falar a mesma coisa, só que com outras palavras, ok? E você usa muito paráfrase, só que quando você usar paráfrase, você pode pegar a frase e falar com suas palavras, técnicas de palavras. E você vai evoluindo assim, porque você pega uma coisa, fala com suas palavras aqui, na primeira linha. Na segunda parágrafo, você já pega de outro autor. Aí no terceiro parágrafo, você já pega de outro autor. Para não ficar só daquele autor, não ficar uma coisa assim, meio muito copiada. Mas se você escreve com as suas palavras, não tem como dar plágio. E aí, é assim, essa frase aqui, muito conhecida. Se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Frase do Henry Ford. Aí você faz uma palavra e você fala as mesmas coisas com uma palavra. Você pode, se você pensar que pode. Se você não pode, se você pensar que você não pode. Parece que está dizendo a mesma coisa. Só um exemplo para você aqui bem rápido. Então é mudar o que a pessoa fala com a sua. E aí vai te ajudar também a você escrever o seu referencial até o seu desenvolvimento. Se você cita o autor, João diz que isso aqui é roxo. Maria diz que isso aqui é preto. Se você citar o autor com suas palavras, ou seja, aquilo que você extraiu, a conclusão dele, não precisa citar. Você só coloca o nome dele. E coloca o ano. Só o ano do artigo que você tirou. Não precisa citar outra coisa. Você só está dizendo, ó, Sócrates, autores clássicos, não precisa. Autores clássicos não precisa. Sócrates diz assim assado. Henry Ford, essa frase aqui, se eu for citar no seu trabalho. Henry Ford diz. São autores clássicos. Henry Ford, esse pessoal antigo, Lieberman, pessoal antigo é autor clássico. Mas, por exemplo, você vai citar um autor da sua área, de enfermagem, de direito, de pedagogia. Que a citação, o entendimento dele, chama citação indireta. Você só está citando, o autor defende que é, o autor defende que não é. Esse autor defende isso, o que é isso. Agora, se você citar e falar da mesma forma que ele fala, aí você chama citação direta. Não é citação indireta, é direta. Aí você tem que colocar, então, a forma correta de citar. Vamos ver se a gente consegue aqui passar alguma coisa relacionada a isso, porque é muita coisa. Ok? Então, citação direta, citação indireta. Na mesma folha, até 3 linhas. Passou da mesma folha, aí já faz o recuado. Faz, então, a citação recuada. Ok? Faz a citaçãozinha recuada. E aí, dentro das citações, você pode usar as supressões, interpolações, que é aquilo que você vai escrevendo. Então, é muita coisa. Mas aqui é só uma dicasinha para você pegar. Destaques que você quer dar dentro das suas citações. As citações diretas já falando. A citação direta é aquela que você cita o autor. As ipsilits, a mesma palavra dele, a mesma coisa que ele está falando, você tem que falar lá, citar. Aí o que você faz? Você vê lá um texto. Você vê um texto aparecendo aqui para você. Você vê um texto. E esse texto é desse tamanho. Tem umas 10 folhas. Aí você pode citar só 5 dele. Aí você pega de um artigo, de outro artigo lá, pega a referência, o nome da página, o ano, joga lá, salva, cita aqui na sua citação de recuada. E aí você precisa citar os 10, para não ficar igual do que você está lendo. Você cita 5 folhas, 5 páginas. Você fala assim, João, autor João defende isso, fala assim, veja o que o autor está falando. Assim defende o autor, a posição dele é essa, é aquela. Você não citar as 10 linhas, cita só 5. Entendeu? Ou às vezes cita só 3, coloca no texto, não precisa fazer recuado. E assim você não copia igualzinho lá e coloca no seu trabalho. Você muda uma coisinha, muda a outra.
E aí fica diferente. E aí não dá. Nem chega perto se a pessoa falar que você copiou do outro trabalho. Não vai ter como falar, porque você confiou naquele trabalho. Você confiou naquele trabalho, você pega o trabalho, você não vai lá olhar que um trabalho científico que você está pegando, lá está dizendo assim, que está na página 10 do artigo tal, do livro tal. Você não vai lá pegar esse livro, conferir para ver se realmente está citado. Para ver se realmente está. Você não vai fazer isso. Nem seu professor faz isso, ninguém faz isso. Você confia no artigo científico, você cita. Se todavia vier uma pessoa, né, que vai lá para ver se está certo, aí você fala, não, vou verificar e vou corrigir o erro. Mas existe a citação do autor, o autor fala isso. Isso que é importante. O autor fala isso. Se está na página 10 ou na página 11, só foi um erro. O que importa é que o autor fala isso. Ok? Então você pode usar de outros artigos e ir pegando. Se quem dá do direito, vai nas emendas, nos votos da jurisprudência. Se você for numa emenda, no voto de jurisprudência, por exemplo, e lá ele tem, assim, às vezes um voto tem mais de 30, 100 folhas, só um voto. E ele cita tanta doutrina, tanta coisa. Se você for lá, eu já vi aluno fazer uma monografia inteira só de um voto, de um julgamento do Supremo. Porque era mais de quase 500 páginas. E aí ele citava todos os autores que falavam do tema. Falando de outros países, citava citação de outros países. Aquela feira ela foi pegando ali, mudando. Quando falava 4 linhas assim recuadas, ela colocou no texto, fez citação direta. Outra ela pegou, citou, ao invés de citar 10 linhas, citou 5. Na outra ela só comentou que o outro autor falou desse outro autor, citou a outra parte. E assim foi, fez o trabalho inteiro, mas não conta para ninguém não, viu? Mas ela fez, foi aprovado. Porque lá dentro tem tanta coisa, tanta jurisprudência, tanta doutrina falando daquele assunto dela, que ela se completou ali. Afinal, quem é da área do direito, aprende, vai lá nas emendas dos votos, STJ, Supremo, pega os votos, e ali você vai ver ele citando todo o autor. Principalmente casos assim, foi o caso de casamento homossexual, teve grande repercussão, todos os ministros falaram, fizeram voto, aí foi aquelas coisas desse tamanho cada voto, prisão, ex-prisão do Lula, um voto desse tamanho, tem tudo ali, esgotou, parece que esgotou a matéria, ali dá para tirar 2 ou 3 trabalhos de monografia, só ali. Então, para quem dá direito, fica a dica, vai na ementa e tira, extrai de lá a citação da doutrina que ele cita, tudo ali, e já joga no seu trabalho, você vai ganhar tempo, horas e horas. Se você pegar um trabalho, seja qual for a sua área, e pegar esses artigos, você vai ver lá que ele cita um monte de livro. Aí você pode então pegar esses livros que aquele se você fala do meio ambiente, aí você achou um artigo que fala do meio ambiente, aí você vai lá embaixo e vê os livros que ele usou. Aí você vê, pega o nome e vai lá na sua biblioteca e pega aqueles livros que ele está usando ali. Não precisa ficar atrás morrendo. Um artigo ou 2, se você vê do seu tema, que é parecido com o seu tema, você vai ver lá embaixo na referência bibliográfica dele, ver aqueles livros. Tem lugares que disponibilizam nas grandes universidades, principalmente na Universidade Católica, Brasília, Goiânia, São Paulo, Pontifícia, que tem aí várias. Eles disponibilizam uma biblioteca grande, gratuita. Se você quiser ir atrás de livros, correr, você vai lá, pega essa lista. Se não tiver na sua faculdade e realmente precisa daquele livro, você vai lá nessa biblioteca, tira um diazinho à tarde, eles abrem lá no sábado, e você se informa, vai lá, fica umas 4 horinhas, pega ali o que você precisa citar, anota e vai para casa. Ou tira uma fotozinha, entendeu? Daquilo que você vai falar. Como eu ensinei, você vai falar de 3 capítulos. Se você vai falar de 3 capítulos A, B e C, porque você vai ler, para que você vai ler o livro todo? Se você quiser para ler, para aprender, parabéns. Não, é muito bom ler livro, mas se você quiser acelerar o seu trabalho, você só lê aquilo que é do seu interesse. Você só lê aquilo que você precisa preencher. Precisa preencher o conceito de meio ambiente. Dei um exemplo. Aí você vai lá no livro ou vai no artigo científico e pega só aquilo que é conceito. Esse aqui fala conceito, 2, 3, doutrina, esse conceito de meio ambiente. Você lê o livro todo para você jogar só o que você interessa, que é conceito.
Aí vai, quando for no segundo capítulo, você vai falar de aquecimento global, aí você vai no livro que faz aquecimento global. Aí você pega 2, 3 livros, 2, 3 artigos que falam de aquecimento global e vai só na parte que fala de aquecimento global. Você quer dados, um exemplo. Quer dados de aquecimento global de todos os países. Aí vai aqui, eu pego desse, pego um desse, pego daquele, cito esse, cito aqueles dados, cita a ONU, cita não sei quem. E às vezes ele entra lá e citou a ONU, citou alguma coisa, você não precisa citar a monografia. Você vai lá na própria ONU, entra lá, clica lá, pega de lá e cita que você tirou de lá. Não vai citar que tirou do artigo, você tirou da ONU. Ele não tirou da ONU, também tirou da ONU. Ele citou o artigo X, também você citou do artigo X. Ele citou o autor X, você citou o autor X. Ok? E assim vai avançando. Vamos avançando. Muita coisa aqui, hein? Muita coisa. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um TCC. Propõe a implementação de um método na introdução. Deve falar com a história da empresa ou como ela trabalha. Vou fazer. Ah, tá. Peraí. Aqui a dúvida da Luana. Ela quer falar da implementação de um método na introdução. Implementação de um método. Na introdução, devo falar como a história da empresa e como ela trabalha. Vamos lá. Eu acho que hoje não vai dar para falar introdução. Que nós ensinamos uma etapa assim, ó. Tema, objetivo, questão problema, objetivo geral, objetivos específicos, define sumário, desenvolvimento, aí ensinamos essas técnicas. Introdução só vai agora, depois que você terminar seu desenvolvimento. Agora nós estamos ensinando as técnicas do seu desenvolvimento. Se você fizer a introdução no início, e às vezes já vi o professor fazendo isso, é um erro. Você não tem como fazer uma introdução de um trabalho de 20, 30, 50 páginas. Você nem sabe ainda o que vai escrever, nem escreveu. Como é que você vai introduzir uma matéria? Uma coisa é você fazer uma introdução de uma folha de conteúdo. Outra coisa é você fazer uma introdução de 100 páginas, de 30 páginas. Então a introdução se faz depois que você termina o seu desenvolvimento. Na sua introdução você só deixa lá esses marcozinhos que você já definiu. Tema, questão problema, justificativa. Mandei no grupo secreto algumas coisas de justificativa, tá? E metodologia. E deixa lá como referência esses 5 pontos para você. Aí você vai escrevendo seu desenvolvimento. Quando terminar seu desenvolvimento, sua intervenção teórica, você vai escrever sua introdução e depois vai para a conclusão. Próxima aula nós vamos falar da introdução e da conclusão, ok? Como você vai fazer de forma acelerada isso aí. E justificativa e metodologia, a gente ensina agora também. Quando vai fazer a introdução, a gente ensina metodologia e a gente ensina justificativa, ok? Então nós vamos ensinar lá na introdução, na aula de amanhã. Porque hoje já não vai dar mais tempo, já estamos com horário avançado, é muita coisa. A gente vai ensinar isso lá. Porque na sua introdução tem que ter 5 pontos. Precisa ter isso aqui, ó, 5 pontos. Esses 5 pontos nós vamos ensinar amanhã. Não perca a aula de amanhã. Introdução e conclusão, dentre outras matérias. Dentre outras matérias. Aqui eu falei um pouco da citação para vocês. Citação. Quero falar da citação autor-data. Citação autor-data é aquela famosa que vai dentro do texto, que você usa, não precisa fazer a referência, a citação por nota de rodapé. É aquela que você usa sem precisar fazer a citação por nota de rodapé. E a citação autor-data hoje é a que mais é utilizada, porque você só coloca o sobrenome do autor em caixa alta, você coloca a página e pronto. Você não precisa fazer um monte de citação. Você não precisa. Um monte de citação de referência, que é aquela que você joga lá no rodapé. Isso é ultrapassado. Se o professor exigiu isso, eu tenho um dó e pena de você. Eu tenho um dó, né? Porque o dó é masculino. Eu tenho um dó de você. Eu tenho um dó. Eu tenho um dó de você, eu tenho uma pena, porque vai dar um trabalho dobrado. Vê com ele, professor, está escrito na BNT, citação autor-data, né? Também chamada de citação alfabética.
é a que mais nós estamos utilizando, professor. Vê se é possível nós fazermos essa citação, porque além de dar um caráter mais charmoso ao seu trabalho, vai economizar um tempo muito grande. Aí a citação toda, você joga lá na referência. A citação toda você joga na referência. A citação autordata, vou dar aqui um exemplo para você. Deixa eu ver se eu abro aqui para mostrar o que é uma citação autordata. Vamos lá, vou botar aqui o Word para você entender. Olha aqui, citei aqui um texto, fiz aqui a numeração. Isso aqui é a citação de referência, rodapé. Aí teve que botar aqui o rodapé. Rodapé vai tudo, ó. Nome do autor, papapá, tudo, onde tirou. Aí imagina, 30, 40 citações de autor que você vai fazer. Você vai fazer todo o rodapé, assim, fica ruim. Não pode misturar nota de rodapé, citação com rodapé e citação autordata. Nota isso. Ou é só citação autordata ou é só citação rodapé. Se você vai fazer só citação autordata, aí você vai usar a nota rodapé só para referências, observações, ok? Mas rodapé, rodapé, só rodapé. Autordata, só autordata. Isso é norma da BNT. Isso aí é seguido por todos. Qual seria então a norma autordata? Vou pegar aqui, colar para você ver. Eu citei aqui que Luiz Regis Prado diz isso aqui. Luiz Regis Prado diz isso aqui. Como ficaria a citação autordata? Muito mais simples. Luiz Regis Prado. Se eu já falei o nome do autor, eu coloco aqui, ó, só o ano e a página. E abraço. E cito. Não precisa disso aqui. Não precisa disso. Aí virou aqui. Aqui abaixo um pouquinho. Pronto, virou aqui, ó, citação autor data. Luiz Regis Prado. Ano e página. Agora, se eu não vou citar o autor, não vou citar o autor. Vou falar que só que tem uma doutrina, tem alguém que fala isso. Eu falo conforme doutrina. Observa a doutrina. Aí eu não falo o autor. Aí eu tenho que colocar aqui Prado, que é o último nome dele, né? Ano e jogo assim. Opa, cadê? Aí eu jogo Prado, 1992. Isso é a citação autordata. Vou dar para ensinar só essa. Aqui por causa do tempo. E aí, o que acontece? Eu posso citar aqui em cima ou eu posso citar aqui no texto. No texto recuado. Aqui, ó. Está aqui. E retiraria isso aqui, óbvio. Citar a doutrina. Posso utilizar esse aqui. Esse método aqui. Utilizaria esse método aqui. Ou cita lá embaixo. Se você não citar o nome dele lá, você cita lá dentro do próprio texto. 3 formas de você citar o autor data e você pode fazer isso diferenciando livremente no seu trabalho. O que não pode é só citação autor data e misturar com aquela com roda e rodapé. Isso não pode. Método qualitativo e quantitativo. A pergunta aqui. Eu vou mandar no grupo secreto uma aula sobre método qualitativo e quantitativo. Porque tem muita gente que confunde, achar que você faz uma pesquisa de campo, só colhe método quantitativo, não tem como extrair método quantitativo. Vou mandar uma aula no grupo secreto, ver se eu mando ainda hoje. Se eu mandar amanhã cedo, eu vou mandar a aula então de metodologia, ok? Metodologia. Aí amanhã, quando a gente falar da introdução do método e da justificativa, vocês já estão sabendo, porque eu já mandei para vocês lá no grupo secreto. Mandar para você no grupo secreto do Telegram. O Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp. E o Telegram, só que ele dá mais recursos. Você entrar hoje no Telegram, você já vai ver lá todas as nossas aulas que estão lá. Já o WhatsApp não dá isso. Você entrar no grupo do WhatsApp, além de ser limitado até 200 e poucas pessoas, aí eu tenho que reenviar tudo para você de novo. Aí todo dia tem gente que a gente cria um grupo
O grupo agora desse mês de junho. Vocês estão no grupo desse mês de junho. Quem está no grupo do Telegram desse mês de junho, tá lá e já acessou todo o conteúdo. Então eu vou mandar para vocês, vou anotar aqui, para não me esquecer. Vou mandar para vocês conteúdo extra da justificativa e da metodologia. É o método de pesquisa, método de coleta de dados. Eu vou explicar lá isso para vocês, o que é pesquisa qualitativa, quantitativa, indutiva, dedutiva e assim por diante. Tem muito, método é muito ampla a matéria, mas a gente vai definir os mais usados, os mais comuns. Então tá aqui, citação autor-data, 3 formas de citação autor-data. Lá no final você coloca a referência do autor. Lá na referência bibliográfica você vai ver lá o autor sem citar o ano. Sem citar o ano, a referência bibliográfica vai estar lá no final, aqui, ó. Lá no finalzinho, ó. Aí citou ele lá, vai estar lá no final. O último nome, em caixa alta, René Ariel Dot. Aí você bota René Ariel, vírgula, joga o nome no último nome. Aqui, itálico ou negrito. Eu aconselharia itálico, fica bem mais melhor. Fica bem melhor que você colocar um texto que não tem nada de negrito. Se você jogar um negrito aqui, ó, fica visivelmente, não fica tão bom. Então você pode botar itálico ou negrito. Joga a revista, a página, edição, o ano. Não precisa colocar a página aqui na referência bibliográfica. A página você já citou lá. Quando eu citar DOT lá no texto, eu coloco só o ano e a página lá. Aqui é só a referência, que eu usei o livro do DOT e esse é o livro do meio ambiente. Ok? Vamos que vamos. Vamos avançar um pouco. Vamos ver o que nós temos para hoje ainda. Muita coisa, muita matéria. Sobre desenvolvimento. Vamos ver aqui os colegas que têm as dúvidas. Vou falar da introdução, conclusão. Regra da metodologia vou mandar. Luana mandou aqui também, deve falar com a história da empresa ou como ela trabalha. Na introdução, devo falar, qual seria? Não entendi. Na introdução, devo falar com a história na introdução o quê? Você fala na introdução do texto, do conteúdo em si, ou lá na sua introdução do trabalho, né? Que é dividido em elementos textuais, elementos pré-textuais e pós-textuais. Quais são os elementos pré-textuais? A capa, né? A folha de aprovação, o sumário, tudo isso é elemento pré-textual. Elemento textual é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou introdução, referencial teórico e considerações finais. Também outros chamam de considerações finais. Introito, desenvolvimento, referencial teórico, introito, conclusão. Ok? Esses são os elementos textuais. Pós-textuais é anexo, referência bibliográfica e outras coisas que tem. São elementos pós-textuais, textuais. Se for na introdução de um texto, aí você tem que dar, sempre como toda introdução, tem que chamar a atenção sobre aquilo. Dá atenção sobre aquilo. Toda matéria que você for falar, dá atenção sobre aquilo. Dê atenção sobre aquilo. Desperta a atenção. Vai introduzir o assunto, é despertar a atenção do autor. Ok? Ei, olha para mim. Olha para cá. Aqui eu deixo algumas. Vou ver aqui para vocês se eu consigo deixar aqui para você. Muita coisa, mas vamos avançando. Vamos avançando. Eu vou auxiliar vocês lá no grupo secreto. A gente tem muita coisa aqui. Vamos. Word. Vamos avançar. E assim, na próxima aula, a gente vê se fala um pouco mais da desenvolvimento, produzir conteúdo, ok? Vamos falar também da introdução, conclusão.
outros temas periféricos e assuntos que são de suma importância também para você construir o seu TCC. Então, até aqui você aprendeu a fazer, delimitar seu tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos, certo? Sumário, desenvolvimento, técnicas de IDC, técnica parágrafo, técnica de escrever para leigos, aprender um pouco da citação autor-data, não dar plágio, ok? E vou mandar no grupo secreto justificativa, exemplo, como fazer uma justificativa. Vai ser amanhã. E amanhã cedo, ou até hoje mesmo, sobre a metodologia de pesquisa científica, método de pesquisa e pós-investigação, ok? A próxima aula é fundamental para você aprender como fazer uma conclusão tão rápido. Quando eu ensino a fazer a conclusão, a primeira coisa que o aluno fala, nossa, é assim tão fácil fazer uma conclusão? É, tão fácil fazer uma conclusão quando eu ensino. Vou ensinar essas técnicas amanhã para vocês. Não percam a próxima aula amanhã da nossa Masterclass. Ok? E testar, abrir mais cedo, já testar o áudiozinho para não ter problema. Infelizmente, a internet, a gente deixa. A minha internet aqui acabou, porque digital das melhor que diz que tem das melhor, mas às vezes cai. Às vezes a sua cai, a minha cai. Essa aula vai ficar gravada para você poder acompanhar, anotar e não perder nada. Aí as dúvidas mandam lá que eu vou tirando para você as dúvidas relacionadas à nossa aula aqui, tá bom? Relacionada à nossa aula aqui. Aí eu vou mandar as dúvidas para você, tá? Eu não vou fazer uma mentoria, eu vou tirar dúvidas. Mentoria é dar palpite, opinião no seu trabalho. Eu vou mentorear, falar com base na metodologia, tudo que você está entregando, se está alinhado, está conforme o que a gente está ensinando, se está alguma coisa que você tiver de dúvida relacionada a TCC. Combinado assim? Lá no grupo secreto, lá no WhatsApp, a gente manda lá o número para você mandar sua dúvida. E por hoje, meus caros, vamos encerrar. Vamos ver aqui se os colegas mandaram mais alguma dúvida, alguma pergunta aqui, a gente encerrar. Então é isso aí, meus caros. Boa noite, fica com Deus, bons estudos. Amanhã não perca a nossa próxima aula, é imperdível, a última aula é sempre a melhor. Sempre tem muita coisa e a gente já pega as dúvidas dos colegas, vão mandar no grupo secreto, já vai trazer para cá, pode ser a sua dúvida também, vai te ajudar no seu desenvolvimento, vai ajudar a sua conclusão, tá ok? Deus abençoe, tenha uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até amanhã com a ajuda e a força de Deus. Até mais!